Doutora, a gente, neste dia, vai tratar um pouquinho sobre convivência, sobre casamento, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que talvez seja básica, mas que é muito importante sabermos. O que é que une um casal? Bom, o desejo de união de outra pessoa é, primeiramente, pelo desejo do amor da mãe. Então, quando a gente nasce, a gente é bem pequenininho, a gente precisa dos cuidados dessa mamãe, do amor dessa mamãe. E, na nossa cabeça de bebê, a gente entende que a mamãe sabe tudo o que a gente precisa. Ela adivinha tudo. Mas chega um momento que a mãe para de adivinhar. E a mãe começa a não dar conta das nossas necessidades mais. E dentro da nossa mente, da nossa cabeça, a gente pensa assim, então, esse amor falta. E aí eu vou buscar o amor que completa. Porque o amor dessa mamãe está faltando. Ela não me entende mais, ela não está tão disponível para mim mais. Então, eu começo a buscar aquele ou aquela que venha cuidar ou compartilhar a vida de uma forma mais amorosa, mais consciente, como é que eu tive lá de pequenininho com minha mamãe. Puxa vida, que legal, que interessante. Então, as pessoas buscam ali um reflexo, né? Então, quando o relacionamento da mãe com o bebê é dificultado, por exemplo, a mãe precisou ficar no hospital, a criança precisou ficar no hospital. Então, esse amor é um pouco mais trabalhoso. Então, quando eu cresço e eu preciso me relacionar com o outro, eu sinto um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque o amor dessa mãe foi interrompido. Mas é essa busca, sim, que nós olhamos o outro e nos apaixonamos. Olhamos o outro e vemos tantas coisas que temos em comum, e o diferente e o semelhante, essa jogadinha, né? Ai, a gente é tão parecido nisso, ou olha que diferença que é naquilo, então quero descobrir essas diferenças. Isso é um jogo que vai construindo o amor. Quando você olha uma pessoa e você tem aquela paixãozinha que é extremamente orgânica, e essa paixãozinha vai virando amor. E como é que vai virando o amor? Através dessa relação com o outro, dessa semelhança, dessas diferenças, eu vou construindo a mim mesmo e ao outro. Então, eu preciso do outro também para me construir. Puxa, que incrível, né? Você que está aí, chegando aí, talvez não saiba o que nós estamos conversando. Hoje o nosso bate-papo está sendo sobre convivência, sobre casamento. Nossa, só essa primeira pergunta, doutora, já abriu a nossa mente para tanta coisa, né? Talvez, como a gente conversou, a senhora é psicanalista, né? Gosta muito dessa área. Talvez muitos dos problemas, né, que casais enfrentam sejam derivados dessa primeira infância, né? Puxa vida. Doutora, eu vou fazer uma próxima pergunta, que talvez seja a pergunta que mais tenha interesse, principalmente no período que estamos vivendo. A pandemia, ela aumentou a questão da separação, do divórcio. Por quê? Olha, pastora Mauri, aumentou. Os dados que nós temos de 2020, porque 2021 ainda não acabou, e foi, né, levantado que 54% a mais do que antes da pandemia, oficialmente se pediu divórcio, se pediu separação. Então, se a gente não contar as pessoas que vivem, né, em uma condição de não casado, mas moram juntos, né, e que não pedem essa separação, né, que entraram com o pedido de separação, 54%, isso só em 2020. Então,
realmente conviver, parece que quando queria casar, queria conviver, era preciso conviver, era o desejo de ficar junto. E depois, quando temos oportunidade de ficar junto, realmente houve muita separação. Puxa, que triste, doutor. Como a senhora salientou, isso oficialmente falando, né? Oficialmente, né? Das pessoas que eram casadas civilmente e deram entrada, né? Sim. Fora daqueles que... Puxa. A próxima pergunta, doutora, é para começar a ajudar a gente a entender o porquê e como prevenir. Quais os principais problemas vividos no casamento com esse tipo de convivência que as pessoas viveram na pandemia? Olha, eu acho que o primeiro que eu quero destacar é o que todo mundo vive, que é a questão do espaço físico. Não importa se a sua casa é uma casa gigantesca ou se sua casa é bem pequenininha. Antes da pandemia, antes da reclusão, a casa era habitada por períodos. Então, o período da mãe, que ia cuidar das coisas, ou do pai, ou dos filhos. E esse espaço físico, ele era como se fosse uma música, né? Tinha uma harmonia. E, de repente, esse espaço físico foi invadido por todos os integrantes da casa. E todos os integrantes têm o direito de usar o espaço da casa. E todos os integrantes acabam se esbarrando. Acaba a internet, um mexe na internet, outro quer, né, o mesmo espaço, o marido, ou a esposa, as pessoas que trabalham nessa casa, o medo de perder o emprego, de não dar conta das necessidades quando vem a crise, a sobrecarga para as mulheres e para os homens também, de estar os filhos em casa o tempo todo, não indo para a escola, então tendo que lidar com as atividades domésticas, que aumenta muito, um medinho de não dar conta. Então, tanto o homem, o masculino, quanto o feminino, esse medo de não dar conta. E é uma sobrecarga de trabalho. Então, quando eu mesma tive que sair do consultório e começar a atender via online, percebi que realmente é muito mais cansativo. Os intervalos que a gente tem no presencial é diferente do online. O online você não tem tantos intervalos. Então, realmente, o trabalho é maior mesmo. Fora que todo mundo tem que lidar com o medo. Então, o medo faz com que as suas ações sejam mais vinculadas a reações. Então, é como se dentro de cada um de nós existisse uma luzinha piscando perigo, perigo, perigo. E aí eu tenho que lidar com o outro com essa luzinha piscando perigo. E aí eu tenho que entender o outro com essa luzinha piscando perigo. Então, é difícil mesmo, as emoções ficam muito à flor da pele. E quando você está com medo, a sua reação é ou atacar ou fugir. Né? E aí, a mulher, geralmente a mulher que fala, né? Eu vou conversar com o marido e ele foge, não quer conversar, mas olha o perigo que está aceso, né? Ou fugir, ou atacar. Então, realmente, na conversa, no diálogo, realmente há uma maior problemática em relação à nossa mente estar vivenciando essa questão do perigo, não só nossas, mas das nossas crianças também, mas aqui o assunto é do casal, né? Puxa, doutora, a senhora, ao falar isso para a gente, mostra como nós somos um ser integral, né? Onde certas coisas afetam outras, né? Quem diria que o medo de talvez perder o trabalho afetaria a minha forma de reagir com a minha esposa? Puxa vida, como isso é interessante. Sim, e o medo de ficar doente. E quando a gente tem medo, pastora Amoré, é muito interessante, porque
nós damos uma regredida, assim, emocionalmente, viramos mais infantilizados e vamos para a nossa família de origem. Então, como é que era o seu papai e sua mamãe? E a sua esposa também vai na família, o medo leva ela a ir para a família de origem. Então, como é que era o papai e a mamãe dela? Só que você, na hora de ter casado com ela, casou mais ou menos com a família dela, mas ela vivenciar essa postura da família de origem dentro do seu relacionamento de uma forma tão presente pode dificultar a relação. E você também, trazendo essa família de origem tão presente, pode dificultar a relação. E aí, durante o convívio, que já é difícil, estar com a família, mostrar que eu trago a minha família para essa relação, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe, né? As comparações, né? E a rejeição que o outro tem, né? Porque às vezes, por mais que a gente ame a família do outro, há um certo olhar de que agora nós começamos a nossa família e aquela família precisa ser deixada um pouco de lado, né? E quando ele traz a família, eu trago essa família, acaba tendo realmente um choque maior. Puxa vida. Olha, você que está aí acompanhando a gente, tanto virtualmente como aqueles que estão aqui presentes, talvez, enquanto a senhora está falando, doutora, esteja se identificando, né, com algumas posturas. Puxa, meu pai agiria diferente, minha mãe faria diferente. Veja que muitas vezes, como a doutora falou, o medo faz com que a gente volte à primeira infância, né? E aí, a próxima pergunta, doutora, é justamente sobre essa questão, como a senhora falou, que a gente traz uma bagagem cultural, emocional. Uma pergunta que eu acredito que muitos possam ter é o seguinte: existe uma, não sei se é essa palavra, uma rivalidade intrínseca, talvez até oculta, entre o casal, talvez um disputando com o outro, essa questão da rivalidade dos papéis, existe isso no casal? Existe isso no casal, existe mesmo. Existe até na interpretação, né? Então, o outro sempre interpreta de uma forma, às vezes, negativa. Então, por conta dessa rivalidade, vamos voltar um pouquinho no amor, né? Enquanto eu tenho lá o amor da minha mamãe, todo só para mim, e de repente nasce meu irmão, né? E eu tenho que lidar com meu irmão, então eu vou aprender um amor de rivalidade, eu vou aprender o amor de disputa. E para que eu abra mão desse amor de disputa, de rivalidade, eu preciso ter um conhecimento muito grande, um amor que cura muito grande, porque a minha tendência é disputar o amor. Às vezes, eu disputo o amor do filho. Então, quem de casa, ou o pai ou a mãe, é mais amado pelos filhos? Quem de casa é o mais sofredor? Quem de casa é o mais trabalhador? Por quê? Porque eu estou dizendo para essa minha mamãe o quanto eu mereço esse amor dela, o quanto eu preciso desse amor dela, o quanto é importante que ela me ame. E aí eu caso e eu continuo querendo mostrar que eu realmente sou bom para esse amor. E essa questão de mostrar é também de olhar para o outro e dizer: você não é tão bom, me deixa ficar no lugar de melhor, porque assim eu me sinto amado. Mas o outro se sente mais amado e aí não cai. Então, essa gangorrinha aí, esse equilíbrio precisa haver. E, às vezes, a gente precisa estar muito atento, porque aquele que se mostra muito poderoso, muito bom, muito eficiente... vou te contar uma coisa. O nosso cérebro, a sua mente,
ela trabalha com 3 personalidades. Ela trabalha com a personalidade de vítima, ela trabalha com a personalidade de herói e ela trabalha com a personalidade de agressor. Então, quando nós mulheres resolvemos arrumar a casa, limpar a casa, a gente vai na personalidade de vítima. Coitadinha de mim, nessa casa sou só eu. O marido que tem que, né, dar conta, né, fica mais, o masculino tem mais preocupação com o dinheiro, com o lar ser sustentado, do que o feminino. Então, por mais que a mulher sustente o lar, o masculino tem mais medo. Então, o masculino diz, o homem diz, meu Deus, olha quanto eu trabalhei hoje. Então, é a vítima. Só que toda vítima, ela se transforma em um agressor. Então, quando o seu ego diz para você que você é vítima, então, quando a mulher lá está, ai, que eu limpei essa casa sozinha, aí aparece alguém, e você que nunca me ajudou, que não faz nada, olha, eu estou agredindo. A gente é vítima e agressor. E aí ela diz também, eu que tenho que fazer tudo, olha que heroína. Ou o masculino, eu que tenho que dar conta. Então, essas 3 personalidades do ego dificultam o relacionamento, porque ela vai competir com o ego do outro. Então, o seu ego tem que ser muito mais vítima do que o meu ego. O seu ego tem que ser muito mais herói que o meu ego. Se eu vivo a minha essência sem esse ego, e você vive a sua essência sem esse ego, as relações, não só de marido e mulher, mas as relações são muito mais plenas, saudáveis. É esse ego aí que atrapalha, que faz com que eu tenha que me colocar para ser amado. Puxa vida. Olha, talvez aí você, ouvindo isso, já esteja aí preocupado. Nossa, como eu sou vítima e agressor ao mesmo tempo, tantas vezes, né? Mas você sabe que todos esses momentos que passamos aqui, conversando sobre esses temas, não tem o objetivo de denegrir, de machucar ninguém, mas, na verdade, de nos ajudar a nos conhecermos e sabermos como melhor gerir essas emoções, esses comportamentos, essas, talvez, inclinações naturais ou cultivadas que temos. Então, esse momento que conversamos é com muito carinho, para você aprender a gerir melhor as suas emoções. Lembrando que essa série, ela sempre, além de ter um convidado aqui explanando, assim como estamos tendo agora, a doutora Patrícia, assim como os outros, prepararam um artigo para que você tenha mais informações sobre esse assunto, veja como lidar melhor nesses papéis. Então, nós, além desse momento, nós recomendamos que você leia o artigo com atenção, com carinho. Além do artigo, a doutora também gravou um podcast, onde vai tratar muitas questões que talvez você esteja aí pensando, nossa, mas e será que tem alguma relação com a minha infância? Eu procuro refletir isso, será que é isso que está atrapalhando? Então, tem um podcast para te ajudar. Então, escute com bastante reflexão, oração, para que você possa aprender como melhor ter um casamento, se relacionar. E além do podcast e do artigo, sempre após esse momento de entrevista, a doutora, ela fica respondendo perguntas ao vivo. Então, daqui a pouquinho, quando a gente terminar aqui, a doutora Patrícia vai estar respondendo, talvez, questões que você identificou e não sabe lidar. E nessas perguntas, ela vai poder te ajudar de uma forma mais individual. Então, não saia daí. Daqui a pouco ela vai estar aí no chat ao vivo respondendo as perguntas. Algumas pessoas têm nos perguntado, pastor, por onde é que nós temos acesso? As perguntas sempre são respondidas através do chat do YouTube, tá bom? Então, você que está conectado através do Facebook e quer fazer uma pergunta, aproveita e conecta no YouTube também para fazer a pergunta, tá bom? Doutora, chegando aí
a nossa parte final sobre esse tema que é tão amplo e talvez tenham tantas perguntas. Talvez das principais seja o seguinte: a individualidade pode ajudar ou atrapalhar o relacionamento? Olha só, nós fazemos uma confusão entre individualidade e individualismo. Né? Individualidade é existir. Então, você precisa preservar a sua essência de quem você é, mesmo no relacionamento. Para existir um relacionamento, você precisa existir. Então, isso é individualidade. O problema é que há o individualismo, onde, dentro desse relacionamento, quem importa sou eu, onde esse ego que eu te disse, ele é o maior, né? E tudo tem que girar em torno de mim, do meu jeito, daquilo que eu acredito. E esse individualismo, ele causa uma dificuldade na relação, né? E ainda mais no momento de reclusão. Então, se tem um se achando o melhor de todos dentro do lar, se impondo, né, como o de direito, de maior poder, ou de qualquer coisa, isso independente se é o feminino ou masculino, ele realmente é um individualismo, né, e isso prejudica as relações até de amizade, até de convivência. Né? Então, se você acha que é tudo para você, se você é individualista, pergunte para outras pessoas. Você me acha que eu vivo só tudo ao meu redor e eu só penso em mim? Se a outra pessoa disser, olha, eu acho. Aí você não fica bravo, não, e não justifica. Né? Não justifica. Não briga, né, pela sinceridade. Não briga, né? Tende aquilo. Mas eu preciso respeitar quem é o outro. Porque se eu faço o outro aquilo que eu sou, se eu transformo o outro na minha imagem, eu perco interesse pelo outro. Quando a esposa, geralmente as mulheres fazem isso, elas transformam o outro naquilo que ela quis, ela perde totalmente o vínculo, o interesse, porque o outro se perdeu. Puxa vida. Doutora, que interessante, que interessante. Como a senhora falou aí, a individualidade não é perdida no casamento, deve ser preservada. Então, talvez, claro que a gente vai sendo polido, né, no casamento, né, a gente vai aprendendo a não deixar a toalha molhada em cima da cama, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Mas se a gente se transformar no que o outro quer, ela está se relacionando com ela mesma. É o espelho, né? É o espelho. E todo mundo quer um espelho. A maioria, todo mundo busca um espelho. A nossa tendência é buscar um espelho, aquele que é extremamente parecido comigo. E essa é uma armadilha, né? Porque daí se o outro é igualzinho a mim, que interesse isso tem? Puxa vida. Eu sei que sua cabeça aí já deve estar nós fervilhando de tantas ideias, tantas perguntas. Esse tema que é tão riquíssimo para a gente abordar, conversar, para tirarmos dúvidas, para amadurecermos. Então, mais uma vez, leia o artigo, ouça o podcast e aproveite esse momento onde a gente